assim, que sejam só para perguntas, se a pessoa não quiser se manifestar, tá bom? Aí a gente recolhe sem saber quem escreveu. Anônimo, pergunta anônima. A gente não vai saber quem é, pode escrever o que quiser. Aqui pronto, já. Pronto. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus sejam sobre todos os profetas e mensageiros, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e finalizando pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. 5 minutos, acho que já passaram, né, de descanso. E a gente gosta da pontualidade, porque o Islã ele nos ensina a pontualidade. Claro que a gente não foi pontual nisso, porque a gente dá mais liberdade, porque acho que vocês ouviram bastante e é bom a gente refletir aquilo que nós ouvimos e ter um pouquinho de descanso para começar uma outra fase, inshallah. Eu não irei prolongar na minha palavra, mas serei breve e queria mais que vocês debatessem com a gente em relação a esse assunto, né? O Sheikh Ahmed ele estava falando sobre a adoração, significado da adoração, e se aprofundou em várias questões que vocês ouviram. O que eu queria falar aqui sobre a questão dos benefícios da adoração. A pessoa que pratica a adoração, Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que Deus determinou na vida dele, que benefícios que ele terá nessa vida? Quais são os benefícios? Esses benefícios, se a gente olhar e analisar através do Alcorão Sagrado, da doutrina do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, a gente vai ver que são imensos, são bastante. Só que eu vou focar somente um benefício de cada adoração e vocês depois, ou vocês falem para nós também outros, ou depois vocês vão pesquisar outros benefícios que a pessoa ela tem em relação a isso, para saber que quando Deus nos ordena a praticarmos qualquer adoração, é para o nosso benefício. Esse benefício ele tem que ser mundano e depois a vida após a morte. Ele começa aqui. Tem pessoas que pensam que não, eu adoro a Deus para depois ter o paraíso. Você terá um paraíso aqui nesse mundo também, antes de ter outro paraíso. O nosso paraíso aqui também é importante. É o paraíso que você se sinta dentro do seu coração aquela tranquilidade, aquela aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso um dos grandes sábios, Ibn Taymiyyah, ele dizia: aquele que não conseguir viver o paraíso das adorações nesse mundo, não irá conseguir vivê-lo no outro mundo. Então nós temos que viver o paraíso das adorações nesse mundo também, de sentirmos tudo que nós praticamos, né? Quando você pratica a oração, o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, quando tinha vários problemas, ele passou por vários problemas na vida dele. Então quando os problemas aumentavam e tal, ele dizia para o Bilal: Arihna biha ya Bilal, faça com que nós descansemos com a oração, ó Bilal. Então o descanso dele era na oração, e praticar a reza, a oração, né? E assim nas demais adorações. Os benefícios da adoração que nós queríamos falar, principalmente daqueles que são obrigações, porque nós, como nós ouvimos com o Sheikh Ahmed, nós temos as obrigações e temos aquelas adorações que são aconselháveis. E só uma questão aqui, as pessoas hoje perguntam muito, né, sobre, se você falar para ele, faça isso, ele fala, é obrigação ou aconselhável? Isso é obrigação ou sunnah? A gente pergunta para quê? Para deixar, se for obrigação eu faço, se não for, se é aconselhável, então deixa para lá, né? Sendo que os sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles perguntavam do aconselhável, da sunnah, para eles colocarem em prática, não somente por perguntar, ou saberem se é obrigatório ou não. Até as questões desaconselháveis, né? A pessoa fala, é haram ou é desaconselhável? Não, isso é desaconselhável. Ah, sim, bom, então eu vou... Não, aquilo lá, se ele não te aproxima de Deus, ele te afasta um pouco, tá certo que você não será castigado, mas você será um pouco afastado de Deus por ter cometido essa questão desaconselhável, né? Então a gente vai colocar aqui as questões que são obrigatórias. Tem um hadith que ele nos resume tudo isso, que
aquele hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala sobre hadith que Deus, ele disse que nós temos o Alcorão, que é revelado de Deus através do anjo Gabriel ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi determinado como o Alcorão sagrado. E tem os hadith que são aquilo que é revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indiretamente, que não seria as palavras do Alcorão sagrado. E aqui é dividido em duas partes. Tem uma parte que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala diretamente, mas por revelação também. Que tudo que o profeta Muhammad ele dizia é por revelação, não por si mesmo. Tá? Então tudo que o profeta disse era por revelação, independente se for ao Corão ou a doutrina, que seria os hadith. Esse tem algumas palavras que o profeta diz, façam isso ou não façam aquilo, ou é aconselhável que façam isso, aconselhável que não façam aquilo, quem fizer tal, o profeta narra tal. Então isso daí é o hadith que ele fala diretamente. E tem o hadith que ele fala, Deus disse. Então isso é chamado de hadith Qudsi, não seria questões ou palavras do Alcorão. Tem o hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala, dizendo Deus disse tal coisa. Que seria um outro tipo de hadith que não é considerado ao Corão, que você não pode rezar com esse hadith. Tá. Esse hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Aquele que contrariar uma pessoa devota a mim, o profeta está dizendo que Deus disse, aquele que contrariar ou será inimigo de uma pessoa devota a mim, eu irei anunciar a guerra contra ele. Quem está falando isso é quem? Deus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou para nós. Então a pessoa devota a Deus, Deus ele protege ele. E se alguém quiser prejudicá-lo, ele estará abrindo uma guerra contra quem? Contra Deus. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala nesse hadith, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. E a pessoa não se aproxima até mim com questões que eu mais amo, mais do que aquilo que eu ordenei ele a praticar. As orações, o jejum, o zakat, a peregrinação, aquelas questões que são obrigatórias. Então as obrigatoriedades na religião muçulmana são as questões que Deus mais ama. Eu quero saber o que Deus mais ama para me fazer, para me praticar. São as ordens, são as obrigações, são 5 pilares. Começa por ali, né? مما افترضت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, depois das obrigatoriedades são as questões que são aconselháveis. E se a pessoa fizer as questões aconselháveis, quanto ele mais fizer as questões aconselháveis na religião, tipo, nós temos as 5 orações obrigatórias. Aí você tem as orações da noite, que não são obrigatórias. A sunna após as obrigatórias. O jejum de segunda, de quinta, de vez em quando você faz o jejum fora do mês de Ramadã. O mês de Ramadã é obrigatório. Os demais dias que você jejua é aconselhável. Se você fizer, você tem benefício perante Allah. Se você não fizer, não será castigado. E Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse hadith, a pessoa se fizer as questões aconselháveis, ele irá se aproximar mais de mim. E quanto mais ele se aproximar de mim, eu serei a ele. Aí o Rasul alaihi salam ele fala aqui no hadith, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل, com as questões aconselháveis, حتى أحبه, até que eu ame ele. Então, as obrigatoriedades, depois as questões que são aconselháveis, se ele fizer isso e aquilo, ele será mais próximo e amado para Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah ele fala, e se eu o amar, se Allah nos amar, o que vai acontecer? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, se eu amar a ele, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Eu serei o ouvido que ele ouve. Isso significa o quê? Que Deus irá te levar sempre para os lugares para você ouvir as coisas boas. E Deus não irá te levar para lugares onde você vai ouvir xingos, falar dos outros, fofocas e tal. Entendeu? Então Deus te conduz para aquilo que Ele ama. Que a nossa vida, as nossas práticas está na mão de Deus. Ele que nos conduz naquilo que Ele quer. Então se você fizer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala agrada de você, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama de você, das práticas que agrada a Ele, Ele te conduz para que você somente ouça aquilo que agrada a Ele.
كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به. Você só irá enxergar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama também. Então você ouve e enxerga aquilo que você leva o quê? Boas ações. Porque Allah te conduz para aquilo que Ele ama, que Ele gosta. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Até a mão dele, ele não irá pegar nada ilícito. Nada das questões, ele não irá fazer nada daquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Então Deus conduz que a mão dele seja sempre levada para aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Até os pés onde ele anda, Deus te conduz para aquilo que Allah que agrada a Allah. Isso significa o quê? Hoje vocês estão aqui, numa aula, participando de ouvirem a palavra de Allah, de ouvirem a palavra do mensageiro de Allah. Isso agrada a Allah ou não? Agrada. Com certeza vocês têm várias ações boas que Allah subhanahu wa ta'ala ama e agradou a Allah. E Deus, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agrada e ama, Ele traz eles para os lugares onde Ele gosta, onde Ele quer ver você, aonde? Ouvindo a palavra dEle. Palavras que tocam o seu coração, palavras que te aproximam dEle, palavras que te aproximam dos anjos, palavras que te distanciam dos satanases, das pessoas ruins, das pessoas que não querem se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui, Rasul alayhi salam, ele fala no final desse hadith: وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. E se ele pedir a mim qualquer coisa, eu irei dar a ele. Eu irei atendê-lo. Então você será atendida se você estiver mais próxima de Allah. Quanto mais próxima de Allah você for, mais atendida você será perante Ele. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. E se ele pedir uma proteção minha, eu irei protegê-lo. Então você terá a proteção de Allah. Por quê? Por ter praticado aquilo que agrada a Allah. Vamos lá. Vamos entrar diretamente nas questões das adorações. Eu vou entrar nos pilares mesmo. A questão dos benefícios. Quais são os benefícios da adoração se você praticar uma oração? Se você falar sobre o Tawhid, La ilaha illallah, sobre o jejum, sobre o zakat, sobre a peregrinação, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele nos dá em relação a isso, em primeiro lugar, quais são os benefícios que você terá? O primeiro benefício, você estará realizando o objetivo da sua existência nessa terra. Por que Deus nos criou nessa terra? Para adorar a Ele, somente. Esse é o único objetivo da nossa existência na terra. É adorar a Deus. Não é para comer e beber? Comendo e bebendo, conforme Allah subhanahu wa ta'ala determinou, a maneira que você come, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, isso é uma adoração. Não é para dormir? A maneira que você dorme, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, isso é uma adoração. Não é para sair para passear? Você sai para passear da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou, porque vocês sabem que a religião muçulmana, o Islã, ele veio para agir na nossa vida em geral, em todos os detalhes da nossa vida. Tudo que você quiser e que você imaginar, na questão política, financeira, social, pessoal, com o vizinho, com filhos, com esposa, com marido, tudo que você quiser saber sobre a sua vida, nos mínimos detalhes, você irá achar no Alcorão ou na doutrina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não existe uma coisa, seja pequena, grande, qualquer detalhe, a não ser que você irá encontrar dentro do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então você procurando aquilo lá, a maneira que nós deveremos comer, como é que o Islã nos ensina a comer, como é que o Islã nos ensina a andar, como é que o Islã nos ensina a dormir, como é que o Islã nos ensina a levantar, como é que o Islã nos ensina a beber, como é que o Islã nos ensina a comer, como é que o Islã nos ensina a tratar o vizinho, como é que o Islã nos ensina a tratar os pais, a tratar os filhos, a tratar as filhas, a tratar os irmãos, as irmãs, o cachorro, a árvore, tudo que você possa imaginar. Se você procurar, quanto mais você procurar estar conforme Deus determinou essas regras na sua vida, mais você se aproxima dele. Então, às vezes a gente fala o quê? Já que eu vou comer, por que eu não como da maneira que o profeta me ensina? Como é que eu faço isso? Vá aprender. Por isso que o conhecimento na religião muçulmana,
ele é obrigatório. Por quê? Você aprendendo, quanto mais você aprende, mais você terá a proximidade de Deus e mais você será uma pessoa beneficiada nesse mundo e no outro mundo, né? Essas questões são importantes. Então, a nossa existência nesse mundo é para adorar a Ele. Então, adorar a Ele de todos os sentidos, não somente na oração, mas em todos os mínimos detalhes você pode adorar a Deus. Isso conforme a sua intenção. Se eu intencionar que eu vou beber da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele me ensinou, você bebeu, se satisfez com a água ou com o suco que você bebeu, e aí foi anotado uma boa ação para você e você será elevada no paraíso por causa desse copo de água. Entenderam? É diferente da pessoa chegar, beber e jogar ali. Tá, você bebeu. Você não será castigada, nem será colocada a questionamento por que você bebeu, por que você não bebeu, mas você poderia transformar esse gole de água em adoração. Entenderam a diferença entre a adoração e a prática normal de qualquer coisa que você faz na sua vida? Então, que sejam as nossas intenções sempre, em tudo que nós fazemos, vamos transformá-las em adorações, para que toda a nossa vida seja o quê? Uma adoração. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou nessa vida, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu somente criei os gênios e os humanos para me adorarem. Para me adorarem. Agora, a segunda questão é contentar a Allah. Eu pratico as adorações para que Allah esteja contente comigo. E se Allah estiver contente comigo, o que acontece? Toda a sua vida será uma felicidade. Um dos grandes sábios, ele dizia, não peça a Allah somente aquilo que você precisa naquele momento, mas peça a Allah que Ele se contente de você. Porque se Allah se contentar de você, você irá ver coisas que jamais você imaginou na sua vida, coisas boas, de tranquilidade, de felicidade, coisas que você nunca irá imaginar em conquistar na sua vida, somente em contentar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então que as nossas adorações sejam para contentar a Allah. Deus está contente comigo com isso? Alhamdulillah. Se isso está de acordo com aquilo que Ele determinou, com certeza Ele vai estar contente. Não, nessa questão foi fácil, eu coloquei em prática. A outra questão foi um pouco difícil, então já... Não, ainda está cedo, né? Tem muitas irmãs que falam, né? Eu rezo, eu tal, não sei o quê, mas eu não coloco o véu porque ainda... Eu não vi o momento ainda de chegar a hora do véu, de colocar o véu e tal. Aquele que te ordenou a praticar a oração, te ordenou a colocar o véu, te ordenou a colocar, de se vestir dessa maneira, te ordenou a comer o lícito, te ordenou a se afastar do ilícito, te ordenou a praticar o jejum. A ordem vem de Deus. Todas essas ordens não vieram uma ordem de Deus e outra ordem, uma está no primeiro escalão e a outra no segundo. Não, todas as ordens de Deus são umas. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, isso é fácil, isso é difícil. Mas antes de você pensar na facilidade, na dificuldade, pense que quem ordenou é um só, é Deus. Então nós adoramos a Ele para que Ele se contente de nós. A terceira questão, os benefícios que nós teremos. Quanto mais você se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, mais o Satanás se afasta de você. Então, Satanás ele tenta, as tentações dele, desde o profeta Adão até o dia do final. Deus deu para ele esse poder foi dado por Deus. Não é que ele tem o poder, não. Da maneira que você fala, eu tenho o poder de carregar essa garrafa. Quem te deu esse poder é Deus. E se Ele quiser, Ele tira de você a qualquer momento. Que você não consegue nem carregar um copo. Então o poder que tem o Satanás foi dado por Deus. Tudo bem? Então, só que Ele deu essa liberdade entre Ele e nós para que Ele faça as suas tentações e Ele não consegue te obrigar. Mas sim, Ele vai nas tentações. Essas tentações, como é que você pode afastar o Satanás da sua vida? Através das adorações. Através das adorações. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Hijr. Eu gosto que vocês sempre anotem o nome da surata, Surat número 15, né?
e os versículos, quando vocês estão recitando o Alcorão, vocês vão voltar e ficar lá analisando por que Deus disse isso, o que significa isso, o que pode nos beneficiar esse versículo. Isso é bom. Surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui sobre, no versículo 42, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. O que significa isso? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui, por certo, sobre os meus servos, aqueles que são meus servos, realmente, você, ó Satanás, não terás poder algum sobre eles. O Satanás não terá poder sobre você, de te desviar, porque você está próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Deus ele fala, exceto sobre aqueles que seguirem ou estiverem entre os desviados. Aqueles que se desviam da ordem de Allah, o Satanás se apodera deles. Aí você vê ele cometer todo tipo de pecado, cometer coisas inadequadas, ele prejudica as pessoas, prejudica a si mesmo, prejudica a família. Por quê? Porque ele está apoderado de Satanás. Por que ele está sendo apoderado de Satanás? Porque ele está distante de Deus. Quando a pessoa se distancia de Deus, o Satanás ele já vai lá e começa a trabalhar em cima. Você quer se proteger dele? Esteja com Deus nas adorações. Tudo bem? Então as adorações nos beneficiam, que a adoração te afasta do Satanás. Você sempre será uma pessoa que estará na retidão, naquilo que Deus determinou, na felicidade, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer na sua vida. Então você terá a verdadeira felicidade, você terá a verdadeira crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma das questões também que pode te beneficiar as adorações. Também a pessoa que pratica as adorações, ela estará no paraíso no dia do final. E nós falamos, nós temos o paraíso nesse mundo e temos o paraíso no outro mundo. O outro paraíso será eternamente, né? Na Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Surat Al-Kahf, que seria a Surata 18, né? No versículo, na numeração, Surat 18, no versículo 107. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Esse versículo te resume o que as pessoas terão no dia do final e o que eles desejariam lá. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, quem crê, Inna alladhina amanu, aqueles que creram em Allah, wa amilu salihati, praticaram as boas ações, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, eles terão os jardins do Firdaus, do paraíso, no dia do final, como hospedagem. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها, estarão nela eternamente. لا يبغون عنها حولا, eles não querem se transformar daquele lugar de maneira alguma. Eternamente, às vezes a pessoa fala, se eu estiver no lugar, estou gostando e tal, eu fico um mês tal, num passeio, de repente você fala, eu quero voltar para casa porque já cansei. Mas o lugar não está bom? Tá excelente, tá uma maravilha. Mas já aproveitei, já cansei disso e tal, eu quero trocar um pouquinho, né? No paraíso não, você tem a troca diária, a cada momento você tem coisa nova. Você estará no paraíso eternamente, mas as questões do paraíso, elas não serão repetitivas. Sempre você terá coisas novas. Sempre, a todo momento. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele cita as questões do paraíso, ele fala, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em relação aos hadith, que há coisas dentro do paraíso que jamais os olhos viram, e jamais os ouvidos ouviram, e jamais uma pessoa imaginou em ter. Nem a imaginação. Por mais que você imagina, você não conseguirá chegar naquilo que Deus preparou dentro do paraíso. Inshallah, quando a gente chega lá, a gente vai ver, né? Inshallah. A gente começa a comentar, porque vocês sabem que os amigos, as pessoas no paraíso se reúnem, eles se reconhecem e começam a comentar sobre as questões do mundo, né? Terminando, eu vou deixar para vocês. Eu já prolonguei um pouco na minha fala, mas eu vou já falar alguns versículos somente e você deixar para vocês. A questão do Tawhid. Vamos lá, a questão do Tawhid. A pessoa que fala La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nós vamos ver o versículo da Surat Al-Ma'idah, Sura versículo 5.
Sura do número 5, versículo 72. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: e a quem associar outras divindades a Allah, Allah proíbe-lhe o paraíso. Então quem tiver a unicidade de adorar a um único Deus, ele terá o paraíso garantido. Tudo bem? Esse é um dos benefícios. Então, o benefício da pessoa falar La ilaha illallah, você terá o paraíso já conquistado com essa palavra. Tá. Em relação às orações, quais são os benefícios que nós teremos se nós praticarmos as orações? Vários benefícios. Dentre os benefícios você terá o quê? Na Surat Al-Ankabut, Sura 29, no versículo 44. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. A oração, ela coíbe a obscenidade e aquilo que é reprovável. Então, você praticando a oração, você estará afastada daquilo que não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Daqueles pecados que são grandes e pequenos. A oração, ela te afasta daquilo lá. Uma pessoa que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, o fulano, ele está praticando tal pecado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe falou: ele pratica as orações? O homem disse sim. Ele falou: então as orações irão impedi-lo de praticar esses pecados. Tá? Então a pessoa tem que fazer o quê? Sempre estar nas orações dela, sem falhar em nenhuma das orações. As 5 orações são determinadas por Allah subhanahu wa ta'ala para nos colocar na linha reta. Em relação ao jejum, o que o jejum pode nos beneficiar? O jejum que foi citado no Surat Al-Baqarah, na surata número 2, no versículo 183, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, foi prescrito o jejum a vocês da maneira que foi prescrito aos antecessores a vocês. Então, no cristianismo, no judaísmo, nas demais religiões anteriores ao Islã, também tinha o jejum. É o mesmo jejum que nós jejuamos. Por que desse jejum? Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: para que vocês serdes piedosos, próximos a Allah, devotos a Allah. Então o jejum ele te aproxima de Allah e faz com que você seja uma pessoa piedosa, faz com que você seja uma pessoa devota. No zakat, o que o zakat ele nos ensina? O versículo do Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat At-Tawbah, Sura número 9, no versículo 103. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ wa tuzakkihim. Tome das suas riquezas uma caridade. O que essa caridade faz? Essa caridade a qual os purifica e dignifica. Então a caridade ela te purifica e faz você uma pessoa digna. E faz da sociedade toda ser uma sociedade melhor, entre os ricos e os pobres. Tá, sobre o Hajj, a peregrinação, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Al-Baqarah, Sura número 2, no versículo 197. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj, wama taf'alu min khayrin, ya'lamhu Allah, wa tazawwadu, fa inna khayra az-zadi at-taqwa, wattaquni ya ulil albab. Aqui tem várias regras que Allah subhanahu wa ta'ala, ou várias questões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nesse versículo. Depois vocês voltem e leem com mais detalhes, né, no versículo 197. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajja, aquele que determinar, aquele que fizer o Hajj nesses meses e tal, fala rafatha. Rafath são a pessoa que fala as palavras inadequadas, as palavras que não têm sentido, as palavras que não são palavras adequadas a serem faladas no meio das pessoas. Isso que é rafath. Wala fusuq. Al-fusuq, que seria a corrupção. A pessoa, para não cometer a corrupção, não cometer as questões que Allah subhanahu wa ta'ala ele proibiu, para que as pessoas não pratiquem a injustiça entre elas. Isso que é o fusuq. Wala jidal. O fusuq ele pode ser também libertinagem, deboche. Essas palavras todas elas entram na palavra fusuq.
Jidal, wala jidal, então para as pessoas não cometerem a controvérsia, a discussão, os debates, tudo isso a peregrinação nos ensina a nos afastarmos dessas questões que elas fazem com que a pessoa seja mais elevada, mais nobre, mais devota a Allah, mais qualificada para conviver entre as pessoas, através do que? Daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Hajj. Isso em geral que eu queria colocar aqui para vocês em relação às adorações e o benefício das adorações. Então, quanto mais você se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala com as adorações, quanto mais perfeitas, mais você será elevado e mais você será próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não queria mais prolongar. Eu queria a irmã que estava perguntando sobre algumas questões, e aí vamos abrir também para vocês falarem. É assim, quando eu me tornei muçulmana, no primeiro ano, quando eu estava com raiva, porque eu tinha uma ira dentro de mim que era uma coisa incontrolável. Quando eu estava com raiva, eu não conseguia rezar. Eu ia muito na casa da Ivanitia, e ela é testemunha. Ela e o filho dela rezavam, e eu falava para ela, eu estou com muita raiva, eu não vou rezar. Então, assim, quando eu tinha muita raiva, eu tinha uma tristeza muito grande, eu não conseguia rezar. Por mais que eu quisesse, eu acordava junto com ela, eu fazia um curso com ela, mas eu não conseguia rezar. E eu fiquei pensando, não é possível isso. Só que depois, eu falei, não, eu vou. Eu tentei. Olha, eu rezava chorando, porque eu não conseguia rezar quando estava com raiva. É o conflito que a pessoa tem às vezes naquilo que ela tinha e naquilo que ela está querendo ter. Então, aquilo que ela era antes de estar próxima de Allah é o Satanás que se apodera, como nós falamos. Tem vários versículos que Deus fala sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala até no Alcorão Sagrado que quando o Satanás se apodera da pessoa, ele fala, aí ele faz com que eles esqueçam de recordarem a Deus. Ansahum dhikrallah fastahwadha alayhim ash-shaytan. Então o Satanás se apodera deles. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala sobre essa questão, que quando a pessoa não recorda de Deus, quando a pessoa não está próxima a Deus, o Satanás ele se apodera dessas pessoas. Como é que ele se apodera? Se ele se apoderar, ou ele sussurra, ou às vezes ele se apodera totalmente, então ele é conduzido totalmente. Você vê às vezes uma pessoa se fala, poxa vida, você não faz uma ação boa, uma prática boa na sua vida, por quê? É conduzido pelo Satanás, com certeza não vai deixar ele fazer uma prática boa, né? Por isso que a gente tem que se libertar dele. Tá, isso talvez a pessoa sofra no começo, mas depois quando ela faz tantas recordações, o que afasta o Satanás da gente? Recordar a Allah, recitar o Alcorão, praticar as orações, sempre estar lembrando dele, ser sincero no seu coração, praticar a caridade, praticar tudo aquilo que Allah determinar. Isso faz com que o Satanás ele se afaste de você, da maneira que nós falamos, né? Então, a pessoa às vezes, se você se sentir que está pesada a questão da adoração, saiba que eu preciso fazer algumas práticas para tirar esse peso de mim. A primeira coisa que você começa a falar, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, a recordação. Vai lá, faz um wudu, ele também afasta ele. Faça uma prática de uma oração, ele afasta ele. Pega o Alcorão e começa a recitar. Abra o Alcorão na sua frente, começa a folhear as suas páginas. Isso também faz com que a pessoa esteja o quê? Também com Deus, e faz com que o Satanás ele se afasta de você. E por isso que a gente fala, o Abu Huraira, o que ele dizia? Ele dizia, a casa que é recitado o Alcorão, o Satanás ele sai. Os anjos entram e a bênção ela se espalha. E a casa que não é recitado o Alcorão, o Satanás entra, os anjos saem e a bênção ela sai da casa. Eu ganhei de presente um CD com o Alcorão completo. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu coloco do meu lado, e quando eu acordo, eu vou dormir, e quando eu olho a foto, está com o Alcorão sagrado. O meu filho já falou, qualquer dia desse esse rádio pega fogo. Eu falei, não, ela não vai deixar. Porque, sabe assim, me libertou desse pesadelo. Com certeza, isso também é uma questão importante, né? As irmãs ou os irmãos que falam, olha, eu não sei ainda recitar o Alcorão, o que eu faço? Você coloca para ouvir. Hoje a facilidade que nós temos, né, é uma facilidade grande, né? Tá, algumas colocações, algumas perguntas. Tudo bem, acho que... A gente tem
para a gente se adaptar ao horário que a gente estabeleceu como programa, a gente tinha combinado da gente ter uma troca de ideias, né? E, assim, além das palavras, das aulas, a gente tem uma troca de ideias, para trocar ideias, para debater, para discutir alguns assuntos importantes para todos nós. E isso seria às 11h30. De hoje? 10h15, antes da palavra do chefe. Então, a gente vai ter, depois do almoço, às 16h30, um workshop para a gente debater os desafios e obstáculos na vida do muçulmano. E aí a gente pede para que a irmã André ela faça a introdução desse workshop, tá? E aí a gente adia essa troca de ideias para esse horário, inshallah. Tá bom? A gente, então, às 16h30 isso, a troca de ideias e o workshop sobre os desafios. Como é a palavra em língua portuguesa desse workshop, hein? O que se fala em língua portuguesa? Troca de ideias. Bate-papo. Aula de conversa, no modo. Isso. Mesa redonda. Mesa redonda. Tá. A gente tem só 2 perguntas aqui que foram escritas. Quem quiser fazer pergunta e escrever anonimamente, tá bom? Ao 12h30, então, a gente tem a oração. A gente tem 10 minutos para responder a essas 2 perguntas, chefe. E depois é o almoço, o descanso, fiquem à vontade. E depois a gente retorna às 16h30 para a mesa redonda, o workshop, troca de ideias, etc. A pergunta aqui diz, chefe: é permitido rezar enquanto estamos em trânsito, indo ao trabalho ou voltando do trabalho? E adquirir esse hábito com o passar dos tempos, isso é errado ou não? A questão da reza, a reza obrigatória ou a reza que seria aconselhável, a sunan? Aconselhável, chefe. Aconselhável, as orações aconselháveis. Você pode rezar as obrigatórias quando entrar o horário. Nós somos obrigados a nos prepararmos e praticarmos a reza obrigatória em pé, em qualquer lugar que nós estejamos. Em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Mas vocês sabem que a oração, a reza, ela tem as suas condições e seus pilares. A oração, né? As condições que seriam as condições somente na entrada do horário da oração que eu posso rezar. Se eu rezar 1 minuto antes da entrada da oração, eu perdi uma das condições. Então a reza é inválida, tá? Dentre elas, eu me dirigir para Meca. Entre elas, eu estar purificado. Entre elas, o lugar onde eu vou rezar tem que estar purificado. A minha roupa tem que estar... Tudo isso são das condições. Agora, tem os pilares da oração. Quais são os pilares da oração? É a pessoa ficar em pé se tiver condições. Esse é um dos pilares. Eu tenho condições de ficar em pé e a pessoa senta. Aí não, a gente fala, a sua reza é anulada. Por quê? Porque você tinha que fazer um pilar que seria ficar em pé. Isso nas obrigatórias. Agora, se eu não tiver condições de ficar em pé, se eu for uma pessoa doente, não tenho condições de ficar em pé, tem que ficar sentado ou deitado. Se não tiver condições, aí você senta. Se não tiver condições de sentar, você deita. Se não tiver condições até com os próprios olhos, mas se você tiver condições de ficar em pé, aí você fica em pé. Isso é um dos pilares, tá? Agora, isso nas obrigatórias. Agora, nas sunnah, que não são obrigatórias, tem algumas condições que elas podem ser tiradas e tem alguns pilares também que serão desconsiderados aqui. Dentre eles, a pessoa ficar em pé. Na sunnah, se eu tiver condições de ficar em pé e eu sentar, a minha oração é válida, só que ela é pela metade. Tudo bem? Agora, se eu estiver num carro ou num ônibus, eu não vou ficar em pé. Aí a gente fala não. Aí no carro ou no ônibus você não teve condições de ficar em pé. Então a sua oração é válida por completa em ficar sentada. Isso no quê? Na sunnah. Na obrigatória você espera, você tem um horário, tipo o Dhuhr, ele entra 12h30. Se estende até que horas? Até 3h30. Então você tem todo esse horário para você praticar a oração. Se você não teve tempo no trabalho,
Do trabalho até minha casa vai levar 1 hora. Tá, mas você chega antes das 3h30? Chego. Então não pode fazer no ônibus, porque no ônibus você não consegue fazer em pé. Aí você chega num lugar onde você consegue ficar em pé e praticar a oração. Está entendida? Agora, se você está no ônibus e quer fazer uma sunnah, pode fazer o que você quiser, tudo isso é acumulado como benefícios para você, e você pode fazer sentada sem problema. Importante que você tenha o quê? Esteja purificada, tudo bem? Praticando a oração. A direção, não há problema na sunnah também, a direção, a qibla está para lá e o ônibus está andando para cá. Eu não vou ficar assim, virada para lá, rezando, não. Na frente, onde eu estiver, eu continuo rezando a sunnah, tudo bem? Sentada, fazendo os gestos de levantar e tal, isso e aquilo. Isso é normal e é considerado como uma oração completa. Tudo bem? É que quando eu vou trabalhar, o meu ônibus é muito cheio. E quando eu volto também, eu adquiri esse hábito. Inclusive, uma senhora falou para mim assim, você está sentindo mal? Você abaixa, você levanta, você abaixa, você levanta. Eu estou fazendo oração, ela foi, eu vi que a senhora fez. E eu adquiri esse hábito e agora me falo mais nada. E é bom porque eu não ouço nada, eu não vejo nada. Eu saio de casa com meu copo cheio e volto para casa com ele cheio. Isso é bom. Isso é bom. A última pergunta, o irmão ou a irmã escreve o seguinte: nosso amado profeta, além de Salam, determinou como primeiro preceito leia, ou seja, o primeiro versículo revelado ao profeta, além de Salam, leia, né? E também tem um dito que diz, devemos buscar o conhecimento do berço ao túmulo. Tá. A pergunta: de que forma, como muçulmanos brasileiros, sem domínio total do idioma árabe, conseguimos buscar por mais conhecimento? Não tenho domínio da língua árabe, como é que eu posso fazer para buscar o conhecimento? Então, como nós tínhamos falado ontem, que 75% dos muçulmanos não são árabes. E eles têm grandes sábios, têm grandes pessoas que têm mais conhecimento que muitos árabes. Então, você querendo adquirir o conhecimento, tem 2 tipos de conhecimento. Um de você aprender o árabe por causa do quê? Da recitação do Alcorão. O outro é você pesquisar e ver as pessoas adequadas para passar conhecimento para você em português. E você ir atrás. E hoje nós temos muitos conteúdos, alhamdulillah. Se você quiser saber de grandes partes da religião, em conhecer os detalhes e tal, você tem, alhamdulillah, hoje você tem na internet, mas aqui nós temos que tomar cuidado. Não é qualquer fonte que é correta. E você pode, olha, pelo que eu ouço e pelo que eu vejo e tal, 90% das fontes não são confiáveis. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é qualquer coisa que sair na sua frente, opa, está falando sobre o Islã, né? Um dos irmãos que se converteu ao Islã, ele estava contando para nós, acho que o irmão Haj Walter, ele estava naquele evento, né? Um irmão daqui. A gente estava perguntando como é que vocês se converteram. E ele disse, eu era uma pessoa que não queria conhecer nada da religião, nem sabia. Eu sabia que os muçulmanos eram de bomba, não sei o quê, assistia aqueles filmes de terror, de Allahu Akbar, não sei o quê e tal, né? Aí eu sonhei, no sonho, uma pessoa o chamamento da religião, chamamento para a oração. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ele acordou e ele viu essas palavras aí, não são assim, tocaram o coração dele. E ele queria saber mais, mas nunca tinha ouvido falar sobre o Islã, né? E ele queria pesquisar e ver. Aí ele foi na internet e colocou religião dos terroristas. Aí apareceu ali o Islã. Aí ele começou a ler e foi lá de fontes boas, fontes, né? Ele não sabia nem que era, quem que era. E através desse momento ele começou a chegar e teve a ligação, até chegou na gente, alhamdulillah, ele tá, agora ele pega conhecimentos e tal, ele nos segue no Instagram, no Facebook e tal, e agora já é uma pessoa que tem onde buscar o conhecimento, né? Mas no começo ele não sabia e foi lá, colocou religião dos terroristas e apareceu para ele, né? Agora vocês não precisa colocar a religião dos terroristas. Vocês precisam procurar as pessoas adequadas para pegar o conhecimento delas, tá? Porque às vezes você vai colocar, eu quero saber sobre a oração. Você coloca lá, vai aparecer 1000 vídeos na sua frente. Com qual que eu pego agora? Por isso que a gente está aqui, irmãos e irmãs, para a gente se qualificar
quais são as fontes corretas, onde que nós deveremos entrar, onde que nós não deveremos entrar, como é que nós deveremos ter o conhecimento, através de quem que são as pessoas aptas para dar o conhecimento para nós. Isso é importante para vocês. Se vocês saírem desse encontro que nós estamos realizando, com isso já, para nós é uma grande vitória de saberem onde pegarem o conhecimento correto. Acho que eu prolonguei. Passei dos 10 minutos? Não passei, né? Eu fico, eu quero que vocês fiquem. Tá, então a gente escreveu aqui no... Mais algo? Não, tranquilo. É só não deixar o almoço para 16h30, né? Agora a aula do Sheikh Ali, a gente tem agora 12h30 a oração do Zohar, que é em grupo na mesquita. Do 12h45 até as 13h30, o almoço e descanso, fiquem à vontade. E depois às 16 horas temos a oração do Asr em grupo também. Às 16h30 a gente retorna aqui, tá bom? Se vocês quiserem enviar para as amigas ou amigos que ainda não vieram, acho que eles devem chegar mais de tarde. Para concluir, eu quero fazer um pedido. Quando a gente se dirigir com perguntas, a pergunta ela deve ser definida e resumida. Não precisa eu, por exemplo, falar sobre o que eu faço, tal, fui, vim, tal, porque é a pergunta. Se uma pessoa fizer tal, o que ela deve, como ela deve se comportar? Ponto. Agora, no bate-papo, na troca de ideias, na mesa redonda, quadrada, aí você fala sobre você, a gente vai te ouvir, tá? Agora, quando é pergunta, é a pergunta, por exemplo, não precisa falar que eu fiz isso, aconteceu isso comigo, tal. Eu faço a pergunta, olha, uma pessoa que faz tal coisa, como se deve fazer, isso pode, não pode, tal, como se comportar. Pessoa em geral, tá bom? Barakallahu fikum. Então a gente reza o Zohar e almoçamos em seguida, inshallah. Eu queria agradecer a todos vocês, irmã Franci, doutora Franci, que está conosco, Haj Walter também, que os nossos irmãos de Belo Horizonte,